Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamoro J-League, o último do ano, com todas as informações e notícias do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Resumão, completar as galerinhas da J1, J2 e J3, que tudo acabou-se que era doce, vocês saberão de todo o encerramento dos campeonatos. Como sempre, vocês estão com Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação e na companhia também de Mr. Thiago Henrique Cruz nos comentários. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Entre vivos e feridos, finalizamos a J-League 2021. Mais um ano aí bem positivo aí com vários programas. Este é o número 17, né, o 17º programa só sobre J-League que a gente fez nesta temporada de 2021 do canal Renomaru. A gente já aproveita e já começa o programa agradecendo a todo mundo, a toda a paciência, todo mundo que nos aguenta durante todos esses anos, durante todo esse tempo. Bastante coisa para falar sobre hoje, não só sobre J-League, mas tudo que movimentou aí bastante nos últimos dias e as últimas horas sobre futebol japonês no geral. Mas Elias, acertamos algumas coisas, erramos outras, né? Algumas possibilidades de quem ganha e quem perde, mas a gente tem bastante coisa para comentar sobre hoje, principalmente, né, na parte de rebaixamento, que era o que estava em aberto na maioria das categorias do futebol japonês. Maravilha, Mr. Thiago Cruz, começando pelo pelotão de cima, a Elite, a J1, que ficou da seguinte maneira, galerinha. O nosso querido Shonan Bellmare mais uma vez escapou, mais por incompetência dos outros do que por sua própria virtude, né, Thiagão? Lembrando que o Shonan Bellmare não ganhou essa rodada, empatou fora de casa, né, Thiagão? 0-0 aí com o Gamba Osaka num jogo terrível. Jogo neutro, campo neutro, uniforme neutro, tudo neutro, Gamba Osaka. Jogo feio, jogo tenebroso, né? E seus concorrentes diretos foram os seguintes. O Shimizu também escapou porque venceu em casa a outra equipe de Osaka, né, o Cereço, por 2-1. E o nosso querido Tokushima Vortis, infelizmente, peidou na farofa, tava com a faca e o queijo na mão, era só vencer em casa, né, Thiagão? Mas era 35 minutos do primeiro tempo, já tava 3-0 pro Hiroshima, né? Com double do Ezequiel e um do Fuji. O Kishimoto até diminuiu, mas aí o Asano Fake, né, o irmão mais novo do nosso querido, o Jaguatirica fez o quarto gol, e o time no finalzinho fez o segundo. E é isso, definido, né? Bellmare mais um ano na J1, jogou o Tokushima, que vinha bem, né? Vinha com 2 vitórias aí consecutivas, dando esperanças aí pro seu torcedor, mas no derradeiro, né, quando pega pra capar, peidou-se, rapaz. Exatamente. Eu até comentei com você rapidamente offline. Pra mim foi uma rodada de vários jogos ruins, né? Foi uma rodada bem morna, a maioria dos jogos ali, todos no mesmo horário, muito bacana e tudo mais, mas pouquíssimos jogos bacanas de se ver, né? Talvez dá pra gente destacar esse jogo que, na minha opinião, foi o mais interessante, né? Que foi o jogo do Tokushima Vortis jogando em casa, né? Contra o Hiroshima. Não deu como você falou, né? No primeiro tempo já estava 3-0. O Tokushima ainda tentou esboçar uma reação, mas ficou bem no esboço ali mesmo e acabou não tendo muitas situações, acabou não dando certo. Um jogo também interessante também foi a vitória do Oita, né? Fora de casa contra o Casio Reysol. O jogo não valia praticamente mais nada, né? O Oita já estava também rebaixado já, mas pelo menos finalizou a sua campanha de League com 2 vitórias seguidas, né? E agora nós já temos as 4 piores equipes que acabaram tendo o seu rebaixamento confirmado, e também a equipe do Kashima também, né, vencendo aí o Velado Sendai, acabou se consagrando e se mantendo na 4ª colocação e pegando a última vaguinha para a série 2022. Elias, de tudo que a gente pode falar sobre J-League, primeiramente, não faz nem tantos dias que a gente gravou o podcast da semana passada, mas eu tenho que te refazer uma pergunta porque eu não lembro se fiz no último programa. Elias, o que você achou, qual que é a sua opinião sobre o novo logo do Gamba Osaka e principalmente mais do que isso? Porque talvez eu acho que eu já fiz essa pergunta no último programa, quem ouviu vai poder me corrigir. Mas mais do que isso, qual que é a sua opinião, porque eu não tenho uma concreta, vou ser bem sincero para vocês,
sobre esta nova mania do futebol mundial, que é a atualização de símbolos, que é as simplificações de logos, pensando em pegar em... Eu até pesquisei sobre qual é o porquê do Gamba, né? Então, é a mesma desculpa que todas as equipes dão, né? É uma nova maneira de você ver o símbolo da equipe, uma modernização daquilo que já é relativamente antigo demais, uma maneira de você estar levando a sua marca para novos horizontes, mas a grande verdade é que 90% dos logos novos das equipes, sejam japoneses ou não, todos estão uma merda. E eu quero entender o porquê disso tá acontecendo assim. Todo ano tem pelo menos 2 ou 3 equipes da Europa que já mudam seus logos. No Brasil já aconteceu isso. Agora chegando no Japão. Então, se eu não te perguntei na última semana, pergunta agora o que você achou nesse novo logo do Gamba Osaka e sua opinião sobre atualizações de logos de equipes do futebol mundial. Uma palavra, 2 letras. Cu. Então, Tiagão, isso aí é ruim mesmo. Vou contar pra você que isso é um conceito americano, né? Veio dos Estados Unidos esse conceito do futebol americano, do beisebol, que é o tal do minimalismo, né? Você consegue expressar toda a identidade de um clube sendo minimalista. Eu acho isso uma bosta, uma merda, um cu, que nem eu te falei. É mais uma modernização ridícula dos americanos. É que nem eu falo. Os caras vão me chamar... Como é que eles falam? Terrorista agora, né? Porque vou contra as diretrizes dos Estados Unidos, né? Mas botou a mão do americano no negócio, caga, cara. É impressionante como eles conseguem destruir tudo. Eu acho que essa essência minimalista, esse estilo minimalista não combina com o futebol, porque o futebol, como a gente sabe, é mais do que secular, né? Lá de 1800 e bolinha. Você pode ver clubes antigos... Tinha aqueles brasões, né, na Inglaterra, com seus leões, com seus tigres e todos aqueles animais. É como se fosse o brasão de família real, né, de castelo, como usavam antigamente lá na Inglaterra, na Escócia, enfim. Tem todo um conceito por trás disso, né? E esse conceito minimalista que veio para ficar, infelizmente, rema completamente o oposto do que é proposto no futebol, né? Que você pode ver, os escudos antigos eram tão imponentes, tão bonitos, né? Tão trabalhados. Hoje parece que ninguém vai lá e fez no Paint o negócio, cara. De tão simples e idiota, né? E as pessoas, os especialistas, né? Que fazem esses logos, os profissionais, falam que as pessoas gostam, né? Mas isso é uma mentira. Porque todo mundo que a gente pergunta, todo fã de futebol que a gente pergunta assim do time, você gostou do novo escudo? A pessoa fala, não, achei uma merda, eu gosto do antigo, sabe? Então, da onde que eles tiram essas estatísticas que as pessoas gostam, sabe? Então, é uma coisa que não dá pra entender. Não só o escudo do Gamba, como destruir o do verde também, né, Thiagão? Coitado. Verdade, engana-se quem acha que no Gamba Osaka foi a primeira equipe que mudou muita coisa, né? Se não me engano, o verde mudou, mudou as cores e também os uniformes Shimizu, também, né, do Shimizu, do Vissel Kobe, né? Então todos os times já foram mudando com o passar do tempo algumas coisas, né? Alguns mais, outros menos, né? Mas o do Vissel Kobe, sabe que ficou legal, cara? Porque... Vou ser bem sincero, eu também não gostava do logo antigo do Vissel Kobe. Eu acho muito melhor do que é hoje, né? Do que aquela bolinha como era antigamente, né? E tal, né? Aquele antigo do Vissel Kobe, eu achava meio que uma imitação não é do Dinamo do Kiev, é daquele outro time lá não é Rostov, enfim, é um time da Ucrânia, ela sabe, igualzinho. Então faz o próprio Verde Kawasaki, perdão, o Kawasaki Frontale, né, que começou como uma equipe ali que teve uma inspiração no Grêmio, né, aqui do Brasil, mudou com o tempo também, seria uma merda se fosse igual ao do Grêmio também. Então, tipo, a gente não quer que seja igual de ninguém, né, mas que seja bem feito, né? E você falou sobre essa questão americana. A gente já tá desvirtuando um pouco do programa, mas hoje é o último, então beleza. É engraçado que, assim, os logos de beisebol eu não acho todos bonitos. E acho realmente a maioria meio esquisito, porque tudo... as letras, né? Um C, B, T, L, A, e aí tem umas coiseiras assim. Então não são tão legais. Mas os logos das equipes fora, esses que ficam nas camisas, são bacanas pra caramba, né? E, pô, acompanha há muitos anos aí... NFL, sabe, gosto desde moleque, aí não acompanho tanto, mas gosto desde moleque de NBA, e
E, pô, são logos incríveis, pouquíssimos são meio sem graça, né? Tipo assim, eles gostam do negócio minimalista, mas lá os caras sabem fazer isso, pelo menos pra liga interna deles, fica tudo muito ok, tudo muito bonito, né? Mas você vê essa mesma ideia sendo jogada para outros lugares, vai ficando muito esquisito, né? Aqui no Brasil mesmo teve as mudanças de tudo mais. Eu até nem acho que, por exemplo, do Atlético Paranaense seja tão feio, eu acho até bacana. Tem outras equipes que mudam que eu não acho tão legal. Eles então, imitam assim, de todo mundo mesmo, então foda-se. Agora, por exemplo, chega lá na Itália, por exemplo, né, mudou da Juventus, ficou mais simplificada, mudou de outras equipes, mudou da Inter de Milão, que eu achei esquisitaço, não gostei e tal. Então, assim, eles vão sempre tentando mudar uma coisa ou outra, assim, e aí é sempre ficando essa coisa meio dúbia, assim, né, uma coisa que eu vi na época, que falou, eu não sei se eu falei isso no Renomaru, porque tem muita coisa que quando eu tava fazendo aquelas semanas mais sozinho, algumas coisas eu meio que deixava de lado pra falar com você. Que tem alguns perfis de torcedores do Gamba e tudo mais que eu acompanho no Twitter e converso com alguns e tudo mais. E eu vi eles falando assim que fizeram uma enquete e a maioria das pessoas que não gostaram do logo do Gamba Osaka, segundo esses perfis do Twitter, tá? Falaram que quem não gostou do novo símbolo do Gamba Osaka são pessoas que não são torcedores do Gamba, porque o torcedor gostou. Só que assim, pelo menos eu conheço meia dúzia de torcedores aqui do Brasil, ninguém gostou, né? E vamos citar aqui talvez o quente maior, né? Gambisa, que não conhece, que é o nosso brother Bruno Mioto, odiou também. E pra cagar de vez, eles colocaram o símbolo no meio da camisa do Gamba Osaka. E no jogo contra o Shinami Belmari, o uniforme foi estreado. E o símbolo no meio ficou muito mais merda, porque fica um buraco em cada lado, aquele símbolo da ombro, né, padrão que não muda nunca, né, e já é mega minimalista, né, e se mudar agora é só sumir junto com a marca, né, porque não tem mal o que fazer a ombro. Então assim, o que já era ruim, fica pior ainda colocando o símbolo no meio da camisa, né, cara, então assim, é uma conjunção de coisas que é muito complicada, mas uma coisa é inegável pra mim, o Gamba Osaka tentando essa reformulação na marca, mostra sim um leve desespero, mostrando sim que a equipe do Gamba Osaka está ficando cada vez mais para baixo, perdendo muita popularidade entre os próprios torcedores dentro de Osaka, já que o Cereço vem crescendo novamente. Ó, eu acho que eu vou até ser aqui um profeta da desgraça, Elias. Eu acho que se o Gamba não abrir a mão, o Gamba Osaka é a melhor equipe a ser o próximo Jeff, sabe, o próximo Kyoto, é aquela equipe que se cair, meu irmão, pode esquecer, não volta nunca mais, porque o Gamba já vem errando fora de campo há muito tempo e essa nova internacionalização da marca, pra mim, é mais um tiro no escuro que, sinceramente, ninguém sabe se vai dar certo ou não. É a maldição de Suíta, né? O Jabba the Hutt enterrado lá. Exatamente. Então, o Osaka só vai ter um novo time quando a equipe Osaka sair da JFL, subir a J3, J2 e J1 e aí ser campeão da CL. Fora isso, torcedores do Gamba, esqueçam, mudam de time e esperem o Kagawa chegar na equipe do Cereço. Essa é a minha dica. Você tinha comentado com o pessoal lá do Japão, né, que falou que não é torcedor do Gamba e tal, mas o pessoal lá no Japão também aceita qualquer coisa, né? Exatamente. O torcedor japonês aplaude escanteio da equipe adversária, né? Então a galera quer pão e circo, a maioria ali tá vendo ninguém. Quem não conta né? São eles, né? Exatamente, porque o preço que tá. Eu vou falar pra vocês, né? Agora tendo mais jogos em HD e tudo mais, eu vou falar um negócio aqui que eu tenho uma nítida impressão que tem muita camisa pirata assim no Japão, viu? Porque tem umas camisas que eu vejo a galera utilizando, cara, às vezes em jogo de seleção, sabe, tudo mais, que se for camisa supporter, como a gente já conversou assim, tem umas supporters muito mal feitas, porque eu já vi umas camisas assim no coisa assim, caraca, umas camisas horríveis, piores do que camisa paraguaia, né, cara? Então é complicado isso aí. Pior que a camisa do Ganarra do Thiagão, né? Exatamente, mas essa aí está muito bem guardada, dentro até do plastiquinho e com aquele saquinhozinho para não pegar nem umidade no grande Ganarra eternamente no meu coração. Você compra aquele potinho de pastilha lá anti-umidade, coloca no armário. Tem que comprar aqui, infelizmente, onde eu moro, ou é isso, ou uma hora eu vou abrir a gaveta e vai ter água lá dentro. Então, não tem muita opção. Figura. Elias, J-League, J1 matamos. Depois a gente fala sobre Best Eleven e tudo mais, mas J1 matamos, né? E na querida J2, que o Sagamihara com
conseguiu a proeza de cair, Elias? Então, eu só quero falar para o pessoal rapidinho aqui os outros resultados que eu esqueci de falar. Ah, verdade. Então, o Vegalta perdeu em casa pro Kashima por 1x0, já tava morto, né? O Rei Sol perdeu pro 8 em casa por 3x0. Quando não vale nada, o pessoal ganha, né? Enfim. Toco e a Vispa ficaram no 0x0, Marinos e Frontale ficaram no 1x1. O Shimizu bateu o Cereço, né? Como eu falei, por 2x1. O Yokohama perdeu em casa pro Sapporo por 1x0. Outros jogos em 0x0 foi Nagoya Grampus e Urawa, né? O próprio Gamba Belmari, como eu falei. E o Sagan perdeu em casa pro Kobe pelo placar de 2x0. E lembrando, pessoal, que a artilharia esse ano ficou dividida entre o Leandro Damião e o Daisen Maeda, né? Ambos com 23 golzinhos. E agora uma coisa, hein? Esse jogo Nagoya e Urawa foi assim o jogo dos compadres mesmo. Esse foi o jogo dos compadres, mas foi muito legal. Uma coisa que no final do jogo lá teve a homenagem do Makino reverenciando ali o juiz, que agora na minha cabeça, perdão galera, fugiu o nome do juiz, que estava também se aposentando. Aí o Makino fez referência, pediu pro cara dar cartão amarelo pra ele, jogaram o cara pra cima, foi legal pra caramba isso aí, foi bem divertido. Makino também, que é um showman, que também está se despedindo também da equipe do Urawa Reds, falamos sobre isso no último Hinomaru, e bem bacana, mas assim, foi um jogo também muito... Parece aquele jogo amigos do Elias versus amigos do Bom Tempo, sabe? Extremamente, o resultado era o menos importante, mas foi legal, foi bem bonito esse último jogo da equipe do Urawa Reds aí, não sei você, Elias, mas eu fiquei com a leve impressão que o resultado final de quem seria o MVP da temporada ficou muito pautado por quantos gols seria feito nesse último jogo, né? E como acabou 1x1, acabaram então dando pro brasileiro Leandro Damião. Também concordo com você. Tá merecido. Fez uma boa. Sim, tá em boa. Independentemente, é claro que a gente queria na mão de um japonês, porque a gente já conversou, não é, eles odeiam os brasileiros. Não, muito pelo contrário. A gente adora brasileiro e gosta dos brasileiros jogando bem na J-League. Mas quanto mais a liga se fortalecer com os jogadores da casa, melhor é a própria marca, porque o Leandro Damião vaza de lá e não volta pra seleção, foda-se, enquanto o Dais é um jogador de seleção, um cara que tá sendo aí possivelmente indo pra uma equipe europeia na próxima temporada, então, né, já acertou, que eu gostaria que você falasse muito bem sobre isso pra mim. Então, assim, quanto mais jogadores japoneses forem os MVPs, melhor é. Mais uma coisa bacana é que, independentemente se não tivermos jogadores japoneses MVP, temos muitos jogadores que fazem parte do Best Eleven e, então, claro, isso também ajuda a melhorar a marca da J-League e impulsionar ainda mais os jogadores a se destacarem, né, ano a ano dentro da Liga Nacional. Tiagão sempre imitando nos comentários. Tiagão, mais alguma coisinha da J1 ou partiu J2, rapazinho? Bora pra J2. J2 começando aqui. Os amigos do Tiagão se deram mal. Você deve estar adorando fazer esse programa hoje, né? Você deve estar adorando, né? Estou fazendo esse programa ouriçado. Os amigos do Tiagão do Sagamihara se deram mal e perderam pro Verde por 3x0. Com esse resultado, foram rebaixados e também caíram por o seguinte motivo, né? As duas equipes que terminaram em primeiro lugar na J3, que falaremos daqui a pouco, são equipes velhas conhecidas da J2, ou seja, tinham a licença, e o Sagamihara dançou. Os outros resultados foram os seguintes: Montedio enfiou 5 no Giravans, Totig perdeu em casa por Ryukyu por 2x1, o Mia meteu 3x1 no Zaspa, Kofo e Mito ficaram 3x3, eita Kofo. Matsumoto perdeu, né? Uma despedida amarga em casa, 2x1 por Nagasaki. Albrex perdeu por Matidas Zelva por 2x0. Júbilo encerrou o ano bem vencendo Blobitz por 2x1. Kyoto e Tsuegen ficaram no 0x0. O Fadiano perdeu em casa pro Jeff por 3x1. E o Ehime e Renofa ficaram no 1x1. Não tinha o que fazer. A única equipe aí que ainda tinha chance de sobrevivência eram aí o Sagamihara, o Zaspa, o Tsuegi e o Omiya, né? Desses times todos, quem se deu mal foi a equipe do Sagamihara. Mesmo o Tsuegi empatando, mesmo o Zaspa perdendo também, o Sagamihara não fez a parte dele e também perdeu, né, Tiagão? Então isso aí culminou no rebaixamento. Pra você ver como foi tão equilibrado esse campeonato, que os três têm exatamente o mesmo saldo, né? De menos 21. Então, quem vencesse aí, quem conseguisse resultado bom, estaria salvo. Mas, como o Sagamihara se deu mal, né? Perdeu também, já era.
Mas olha como que ficou equilibrado, ó. Equipes que quase caíram esse ano. Em 15º, o Renovo com 43, olha. O Mierdid em 16º com 42. O Tsuegi com 41. O Zaspa com 41. E o Sagami Hara é o primeiro time que caiu com 38, né? Então, só relembrando, pessoal. Caiu Sagami Hara, Ehime, Giravanz e Matsumoto Yamaga. Subiram Júbilo e Kyoto, Thiagão. Vamos lá, vamos começar de cima para baixo, porque, cara, a J2 é um campeonato que a gente gostaria muito de ter um programa só sobre ela, né? Porque realmente é um campeonato muito interessante, muito pouco espaço, muita pouca informação, mas infelizmente, galera, só eu e Elias, o Bom Tempo ajudando a gente quando tem um tempinho ali, então às vezes falta, né, ali uma outra perna para estar nos auxiliando a ter mais conteúdo. Mas vamos falar sobre J2, que esse ano foi realmente muito importante. Primeiramente, legal o Júbilo ter voltou assim maiúsculo, né? O Júbilo volta maiúsculo aí para 91 para J1, 91 pontos. Não gostei dessas últimas rodadas do Kyoto. Eu acho que desde aquela vitória contra o Blobitz perde pro Júbilo, né? E aí perde o título, né? Aí depois vence o Blobitz por 3-1 e depois de lá pra cá são 3 empates diretos e acaba ficando em 84 pontos, 4 apenas do Kofo, né? Que bateu ali, né? Bem de leve na porta ali o Kofinho. Se tivesse tido uma metade do campeonato um pouquinho mais, digamos que mais reta, poderia estar até subindo no lugar do Kyoto, até porque nas últimas 5 vitórias são 4 vitórias consecutivas e apenas um empate agora na última contra o Metal Holy Hulk, né? Até porque perdeu, né, a chance de na última rodada com os empates e com os pontos que o Kyoto conseguiu, acabou meio que matando a chance do Kofo. Mas o Kyoto ele volta para a J-League, né, depois de muito tempo, muito bacana. Eu como torcedor, o Sakara sempre gostei da equipe do Kyoto por questão de jogo de videogame e tal, acho muito legal esse retorno, mas é um retorno assim um pouquinho com o pé atrás, a equipe, né, bem mais modesta e tudo mais. Vamos ver como que vai ser esse Kyoto aí depois de praticamente aí 11 anos, né, fora da liga principal. Na parte ali intermediária da tabela, Elias, eu acho incrível o que o Matida Zero vem fazendo, né, nesses últimos anos, desde quando subiu da J3 para J2, a equipe vem melhorando muito bem. Acho que o Oberex está também amadurecendo, tá, às vezes batendo um pouquinho ali na porta, né. O próprio Vivari Nagasaki, né, a equipe aí do Tamadinha também, que quase, né, lutou praticamente quase o ano todo, né, participando da tabela, até chegou a liderar o campeonato em certos momentos. Então, assim, a equipe do Vivari Nagasaki é uma equipe, sim, que pode ser a grande sensação, né, em 2022, aí, junto com outras equipes, né. Então, acho que 2022 vai ser uma temporada muito bacana e espero muito, né, que os jogos da J2 começam a ser exibidos com ainda mais intensidade, né, dentro do YouTube, lá dentro do canal da J-League Internacional, e outros canais de streaming acabam se interessando, porque é um campeonato muito legal. Agora, Elias, falando ali sobre Jeff, né, e sobre Verde, que são duas equipes que a gente sabe que faz tempo que não volta para J1, mas a gente sabe que tem uma base muito grande de torcedores, né, fora do Japão, e o Verde, mais uma temporada, né, onde a equipe acaba ficando ali pela metade, né, uma 12ª colocação, vence o Sagami Hara na última rodada, quando já não valia mais nada para a equipe do Verde, e vendo os últimos anos, Elias, essa 12ª colocação que o Verde consegue em 2021 é a mesma colocação de 2020, né? E vendo qual são a maneira como que o Verde vem se postando, né? O Verde joga 2008 a J1, é rebaixado 17º colocado e desde 2009 joga a segunda divisão e não teve mais a chance de conseguir subir. Tirando 2017 e 2018, que chegou ao playoff e acabou não passando. Mas, Elias, a melhor qualificação do Verde desde 2009 na J2 foram algumas vezes a 5ª colocação. Foi 5º em 2010, foi 5º em 2011, foi 5º em 2017 e 6º em 2018. São as melhores colocações do Verde dentro da J2. E em questão de Copa do Imperador, dificilmente passa do terceiro, do quarto round. Então, assim, é uma equipe que dentro da Copa do Imperador é teta. E fora da Copa do Imperador, dentro da J-League, dificilmente chega algum ano com alguma chance real de poder vencer a liga, né? E vendo pelo lado do Jeff, as coisas também não são assim muito... claro, teve alguns anos um pouco melhores, né? O Jeff também cai em 2009, né, em 18º lugar, depois também não sobe mais, tá, desde 2010 ele é também na J2. A melhor colocação do Jeff, que nessa temporada o Jeff acabou em 8º,
né, o ano, que foi melhor do que os últimos anos, porque em 2020 o Jeff foi 14º, em 2019 17º quase caiu, né, por ter menos rebaixamentos acabou salvando. Em 2018 acabou em 14º. A melhor qualificação do Jeff na J3, na J2 desde quando caiu e nunca mais voltou foram 2010, que ele acabou ficando em 4º lugar, e em 2014 ele acabou ficando em 3º, mas acabou não subindo porque subiu apenas 2 primeiros. Então assim, o Jeff ele tem alguns terceiros, alguns quintos, alguns sextos, alguns quartos lugares nesses últimos anos, mas de 2015 pra baixo é só derrota só, né? Então, tipo assim, 2016, beleza, 2016 o Jeff acabou, 2017, perdão, o Jeff acabou ficando ali em 6º lugar, foi pra playoff, mas fora isso, o Jeff também, outra equipe também que degringolou, e em questão de também de Copa do Imperador, é uma equipe também que não passa do terceiro round também, chegou algumas vezes em quarta de final, 2011, 2012, acabou ficando ali em quarto final, chegou na semi 2014, depois disso acabou o Jeff também até na Copa do Imperador. Então assim, são duas equipes que abraçaram a J2 com a maior força que tinham, né, Elias? O que realmente é muito triste, e não vemos muitas esperanças nos próximos anos, né? Tanto para Jeff quanto para o Verde. Outras equipes que eu gostaria de destacar é sobre... Oi, pode falar. Só antes de você falar das outras equipes, eu quero fazer um comentário sobre o Verde em especial, posso? Eu fico imaginando a cara de bunda, assim, do cara que idealizou, que deu a ideia do Verde mudar de Kawasaki para Tóquio, né? Porque, olha, quando o Verde de Kawasaki foi a maior equipe do Japão, a mais vitoriosa, a mais triunfante, com maiores craques, estava sempre no topo, vencendo a J-League, né? Aí tá, mudou pra Tóquio, não ganhou mais porra nenhuma, caiu. Aliás, ganhou aquela Copa do Imperador em 2005, né, Tiagão? Mas caiu pra J2 no mesmo ano, né? Colocaram uma grana fodida no Hulk, depois vazou, não quis mais saber de Japão e tudo mais, aí foi só... E olha, eu fico imaginando assim... o arrependimento, a cara de cu de quem teve a brilhante ideia de mudar de cidade, né? E pra você ver como Kawasaki é a cidade ideal, o Frontale tá aí, né, cara, ganhando exatamente. Tudo. Demorou, mas quando chegou tá inabalável durante os últimos anos. E o detalhe, né, quando o Verde mandava lá, quando o Verde estava no estádio lá, onde é o atual do Kawasaki, era estádio lotado todo jogo, todo mundo socado, né? Agora lá no Ajinomoto você vê o público do Verde, 2-3 mil pessoas por jogo. Não, isso é verdade mesmo. E o Ajinomoto é um estádio para quase 50 mil pessoas, né, cara? E você vê um público ali ridículo. Eu sinceramente até gostaria de pegar aqui. Eu até tenho aqui, caraca, a audiência do... pra falar pra vocês, o último ano que o Jeff, que o Verde passou de 10 mil foi em 2008 na J-League, né? Teve média de 14 mil pagantes. A média do Jeff de 2020 não saiu ainda, foi de 2.400 pagantes, cara. Então, tipo assim, não passa de 5, 6 mil alguns picos, mas assim, é sempre de 5 pra baixo. Não paga nem a diária do jogo, não paga o jogo, né? Não paga, tem um estádio gigante, exatamente. Parece um grande elefante branco, que nem, tipo, sei lá, esses estádios de Manaus, né, longe, aí, Distrito Federal, que são estádios gigantes pra ninguém assistir. Eu fico pensando assim, se o Couto Pereira, a taxa pra você usar é 80 pau por jogo, de 80 a 100 conto por jogo, imagina o Ajinomoto, cara. Sim, é um estádio gigante, né? O Couto é grande pra cá, mas o Ajinomoto é gigantesco também, é até maior, que obviamente é 50 mil pessoas, é gente pra caramba, né? Então realmente, olha, você falou sobre que você gostaria de ver a cara, eu imagino que nessas equipes aí sempre tem aquele conselheiro velho, aquele cara que tá há anos na equipe. Imagina o cara que talvez estava naquela época que os caras falaram assim, putz, eu acho que é uma boa ideia nós ir pra Tóquio, né? O cara deve lembrar de quem puxou a ideia, né? Dos caras sentados em volta da mesa redonda ali, né? Conversando ali, né? E o Rui Ramos ali tocando o seu cavaco ali com a bandeira do Brasil. E aí hoje os caras lembrando, olhando pra aquela mesa e falam, puta, ali sentou o filho da puta que deu a ideia de nós ir pra Tóquio. E hoje a gente tá vendo aí o UFC Tóquio, que já não é lá grandes coisas e tem um maior investimento, né? Aí pro outro lado você tem a equipe do Verde aí catando migalhas, literalmente a equipe do Verde vem catando migalhas desde 2009. Bem, o seu querido Renofa segurando pelas beiradas também, né? O Renofinha que precisa também uma renovação urgente, porque também os últimos anos não vem sujando muito. Que bom que o Omiya se manteve, e aí chega naquela pergunta que não quer calar, né, Elias?
Matsumoto, né, Giravans, Ehime, Sagamihara. Quais dessas equipes têm plenas capacidades de voltar rapidamente para J2, Elias? Ser bem sincero, que equipe, cara? No máximo Matsumoto, né? Porque o Giravans já é um velho conhecido da J3, né, Tiagão? Volta e meia, cai e volta, cai e volta, cai e volta, né? Aquele elevadorzinho. Mas é Giravans e Matsumoto, né? O Ehime e o Sagamihara, sinceramente, não sei como é que vai ser. O Sagamihara também jogou J3, né? Acho que só o Ehime que não caiu, se eu não me engano, né? É o novo aí. E assim, eu vi o jogo entre Verde e Sagamihara e assim, olha, o Sagamihara joga como uma equipe mediana da J3, então... E tem algum certo investimento, né? Com alguns jogadores ali, talvez de algumas bases que valem uma grana e tal, mas assim, a base do time realmente é pra se esquecer. E no final das contas, Elias, como ficou a artilharia, como que ficou aí as coisas interessantes da J2, já que, né, deu Júbilo e Kyoto? A artilharia não mudou, Tiagão. Continua sendo o Lukian com 22 gols, o grande artilheiro. Seguido do Utaka do Kyoto com 21. Olha e aí. Lá embaixo, o Koike do Verde com 17. A esperança do Júbilo é manter o Lukian para a próxima temporada, né? O Utaka, ele é itinerante, né? Ele gosta de ficar zanzando entre as equipes, né? Então é um cara que se não tiver ali o seu não tiver ali um bom planejamento, é um cara que vai trocar de equipe loucamente, né? Mas eu acho que na questão da questão ali do Júbilo, ele tem que tentar manter o Lukian. Eu até queria depois dar uma olhadinha aqui rapidamente até quando vai esse contrato do Lukian. Ó, o Lukian, Elias, o contrato dele finaliza agora em janeiro. O Lukian. E aí vai depender, claro, né, da equipe do Júbilo. Pô, e eu espero que ele fique no Júbilo, né? Porque, pô, o cara rodou também, foi lá jogar no Busan Park. Ele depois passou por duas equipes, nada demais na Tailândia, né? Então, pô, eu acho que melhor o do Lukian do que cair numa outra equipe ostracista aí, do que ficar mesmo no Júbilo Iwata, que é uma equipe que pode lutar para não cair em 2022. Né, e pelo menos aí artilheiro, chega com moral. Espero que o centroavante aí, Lukian, de 30 anos, né, o não tão jovem, mas não tão veterano Lukian, fique aí para jogar J1, né, em 2022. Ele que seja esperto e fique, né? Exatamente, porque sair de lá, sinceramente, gente, desculpa, Lukian, não tem espaço nas melhores equipes ainda, não é um cara com um conhecimento tão grande assim, né, dentro da J-League, então eu acho que o Júbilo é uma boa, seria interessante. Eu vou torcer muito que ele fique, que ele ajude o Júbilo a se manter na J1 na próxima temporada. Maravilha, Tiagão. J3 agora? Se quiser acabar agora o programa também, não tem problema nenhum também. Não. Vamos para a melhor parte do programa. A J3. Chupa, Tiagão. Tiagão foi destruído pelo garanhão italiano. Uma coisa muito triste que a gente descobriu que o Miyazaki não tinha, né, a licença, né? Então foi bom que não ganhou, né? Eu tirando aqui meu de fora, porque senão não teria, desculpinha. Mas vamos lá, pode destilar o seu veneno, como dizia o Nelson Rubens. Ok, né? Roasu Kumamoto, campeão absoluto, primeiraço, para a tristeza do nosso amigo Thiago Henrique Cruz, né? Que as equipes dele foram muito mal essa temporada. Não foi meu ano. O Nagano, parceiro, terminou na 9ª colocação. Mais brother do que nunca. O Azul Claro foi o penúltimo colocado, não chegou a fazer 30 pontos, né? E o meu Roação, né? O único time decente aí, o melhor de todos. Terminou na liderança, né? 54 pontinhos, promovido de volta a J2. Em segundo lugar, o Grula Murioka com 53 pontinhos. Mesma pontuação do Tegevaharo, né, Tiagão? Só que o saldo de gols é melhor, né? Apesar do Grula ter uma vitória a menos, né? O Tegevaharo teve 16 vitórias e o Grula teve 15. O primeiro conceito aí de desempate é o saldo de gols, né? E nisso
a equipe se deu melhor. Um milagre dessa temporada que a gente deu sorte pro Yokohama, né? O Yokohama que vinha sendo lanterna nas últimas temporadas, terminou na 8ª colocação esse ano. Então... Já tá bom, né? As equipes de Yokohama, né? Tirando, claro, o nosso Yokohama, que até se segurou durante um ano na J-League, né? Por não ter rebaixamento, né? Ficou 2 anos aí. Legal, infelizmente, não sabe se vai... Como é que vai ser o futuro, né? Falando de Yokohama, a gente não sabe o futuro do Kazu, né? Que pode ser o jogador que pode sair do Yokohama, né? Na FC na próxima temporada aí para uma equipe da JFL, se não me engano. Espero que não, espero que o Kazu fique na equipe do Yokohama mesmo. Mas é legal, né? Interessante que a pequeniníssima, né, terceira equipe aí da equipe de Yokohama tá fazendo o máximo possível para se manter, uma oitava colocação. Como a gente falou, né, a gente pegou como mascotinho nosso, né, a terceira equipe de Yokohama aí para ter um deslumbre dentro do futebol. Tá melhorando aos poucos, ainda assim é uma equipe muito modesta, né, muito modesta também, com várias equipes da terceira divisão. Uma coisa que a gente estava discutindo na última rodada do Júnior Maru é que não adianta só subir as equipes, né, tem que ter um trabalho dentro da J3 para melhorar, né, a capacidade dessas equipes, né, de todas têm a licença, né, que nem, por exemplo, se ficasse com o Tequevarium o título, teria essa tristeza de você não ter 2 equipes subindo, aí teria aquela palhaçada, né, de sobe um, não cai um. Então, pô, eu espero que realmente isso acabe ficando, que acabe sendo organizado e melhorado nas próximas temporadas. Ainda assim é um baita feito, né, pro Miyazaki. E um baita feito mais ainda, né, pelo Rosco Kawamoto, que desde quando caiu a gente falou, né, é uma equipe que nunca deveria ter caído, né, o Rosco Kawamoto é uma equipe de tantos anos na segunda divisão. Encalhou, né, e tudo mais, e espero que tenha aprendido a lição, né, isso que a gente sempre fala, né, a gente sempre acha que a equipe que cai, que a equipe aprenda, né, e melhore os investimentos e tudo mais, para a equipe conseguir se manter melhor aí dentro da elite do futebol japonês o máximo possível. Eu não sei se o Rosco Kawamoto é uma equipe que um dia chegará a elite, né, dentro da J1, mas não é impossível, é uma equipe que tenta se reestruturar, trabalha muito bem com pouco em muitos momentos, então meus parabéns aí à equipe do Rosco Kawamoto, que ficou amargurando 3 anos, né, de terceira divisão. Agora espero que consiga voar planos maiores. E estava até pesquisando aqui, Elias, a melhor colocação dentro da J2 foi uma 7ª colocação em 2010, né, depois de lá que a equipe ficou sempre entre os 10 para baixo, mas ainda assim é uma equipe ainda com seu grande charme. E também o nosso querido Gura Morioka, né, conseguiu esse acesso, muito bom, muito legal, e espero que seja uma equipe que eu sei que não vai ter vida fácil no próximo ano, até porque a J2 é longa pra dedéu, né, judia demais de todo mundo, mas espero que são as equipes que trabalhem muito, muito bem na próxima temporada, né. Uma equipe que ficou na trave ali, Elias, e que está aos poucos chamando muita atenção da galera é o Qatar Toyama, né. O Qatar Toyama aí tem bastante torcedores brasileiros que estão de olho, estão gostando de ver os jogos, achando interessante. Pode ser uma equipe a ficar de olho aí na próxima temporada. E que temporada horrível, né, do Kamata Maré Sanuki, né, que graças ao bom senhor não teve rebaixamento, porque, né, o Kamata Maré, infelizmente, ó, bem abaixo também aí das expectativas, junto também com o Gainari Tottori, que ficou aí apenas em 12º colocado. A pergunta é: será que Elias vai quebrar a maldição? Vamos ver se o Rosco Kawamoto não cai novamente na pós-temporada, porque, né, equipe que o Elias tem camisa, está fadadas. Tristeza, essa é a minha frase. Eu, né? Sei. Por isso que eu não vou comprar a camisa do Kyoto. Mas vou comprar do Gamba, que eu quero que o Gamba caia e jogue JFL daqui a alguns anos. Ai, meu Deus, o Thiagão conseguiu afundar o Kobe, que é o time mais rico do campeonato. Agora que os caras pegaram a sério. Olha, que tem bastante camisa do Kobe por aí pra comprar, viu? Às vezes coça a mão, né? Colocar um Rotary Yamaguchi nas costas e ser feliz, mas não sei. Tenho medo. O cara vai bater o carro e virar paraplégico. Mas, ó, tô me coçando pra não comprar a camisinha do Kyoto Sanger, porque, né, não é toda vez que uma equipe volta pra J1 depois de tantos anos, né? Mas vamos ver. Os caras vão da J1 direto pra J3. Aguarde, eu não falarei aqui, falarei no campo em 2022. Veremos. Thiagão,
Só passando aqui o resto das informações, né? A rodada final foi assim: Fukushima e Kawatami ficaram no 1x1, Nagano e Mabari no 0x0, Catalera e Kagoshima 1x1, Fujieda perdeu em casa para Yokohama 3x0, Azul Claro e Grula 1x1, Gainari 3, Fagnauri 0, Hiroaço 2, Gifu 0. Artilharia, tivemos o Kawanishi do Gifu com 13 gols, o Fujioka do Tegebaharu com 10 e o Higuchi do Fukushima com 9 gols. Muito bom, muito interessante. Agora J2, J1, J2, J3 volta só ano que vem. Lembrando que ano que vem tem mais um jogador, mais uma equipe na J3, temos equipes finalmente, não teremos rebaixamentos, mas a nossa querida J3 vem aí se melhorando ano a ano. Elias, já que a gente matou praticamente tudo que a gente falou sobre primeira, segunda e terceira divisão, alguns assuntos que são bem interessantes de falar. Um deles que todo mundo está conversando são sobre essas novas contratações, né, para a equipe do Celtic. Já fechou então o Daisen para o Celtic 2022 ou ainda está precisando alguns pontos a serem resolvidos ainda? Fechou. O Daisen vai aproveitar suas férias agora em dezembro e em janeiro já embarca rumo a Glasgow, né? Ele que fechou o contrato por empréstimo, será emprestado para a equipe do Celtic. Eu só preciso ver direitinho o contrato lá, se é empréstimo até o fim dessa temporada, né? Ou até a próxima temporada. Isso eu preciso dar uma olhadinha. Olha, uma coisa que eu gostaria de comentar com você, que você deve ter visto, é essa possível ida do nosso querido bigodinho Yosuke Deguchi pro Celtic. Eu achei isso, assim, beirando um absurdo, porque os números de Deguchi em 2021, 41 partidas, assim, 41 não, perdão, acho que foram 29 partidas da temporada, nenhum gol feito. Assim, eu não entendi o que o Potascoglu viu que a Índia não tá vendo dentro do Deguchi, Elias. Eu acho que ele anda comendo muito Big Mac lá na Escócia, cara. Tá, acho que caiu gordura no olho dele lá, que não é possível. Não faz muito sentido. Ele tem esse encantado pelo bigodinho de iogurte, né, cara? Complicado. Não, assim, foi um ano muito ruim do Deguchi. Assim, a equipe do Gamba como um todo foi muito ruim na temporada toda. Tudo bem, o Ideguchi é um jogador que ele é titular absoluto da equipe do Gamba Osaka, né, tudo mais, o volante ali e tudo mais, mas sim, uma temporada apagadaça, né, do Ideguchi, não há motivo algum, assim, para ele ser quiçá questionado para ser por uma equipe melhor, né. Desde entre indas e vidas do Gamba Osaka, ele já tem 182 jogos pelo Gamba, 16 gols, né, e 14 assistências, mas isso contando tudo, né, esse ano foi realmente um ano muito abaixo. E pelo menos o Deguchi é um cara que não se lesiona muito mesmo, pelo menos, né? Não é um cara que tem um histórico de lesão, né? Então, por ter 25 anos, é um cara meio jovem ainda, que tem muita lenha para queimar. Sinceramente, não sei o que pensar sobre uma possível ida dele para uma outra equipe que não seja se manter no Gamba Osaka, mas ainda é um jogador jovem que deve chamar atenção de uma certa maneira. Ele que tem um contrato com o Gamba até também janeiro de 2022, então se o Gamba não fazer uma boa proposta, ele estará aí livre no mercado nos próximos dias, aí, livre de dezembro, né? Então pode ser que realmente aconteça. Uma coisa que eu acho muito legal, que sempre que eu vejo alguma coisa sobre o Celtic, Elias, eu vejo algumas entrevistas do Potascoglu e ele fala que para ele o Kyogo ele se tornou rapidamente uma espécie de símbolo para a equipe mesmo, né? Mas não um símbolo de ser o jogador mais importante, um símbolo de ser um cara dentro de campo muito importante para a organização da equipe, né? É o cara que abraça todas as possibilidades de gols, é o cara que está sempre ali se dedicando 100%, então realmente Kyogo é um jogador ali que caiu com uma luva, né, japonês dentro do futebol da Escócia, e espero que isso permaneça durante as próximas temporadas também. E ele é um cara adorado pela torcida. Sim, isso é muito bom. Todo mundo ama o Kyogo, tanto que você vê na arquibancada muitas bandeiras do Japão, né? Você vê o pessoal com a camisa da seleção japonesa na rua, né? Torcedores do Celtic. Então, o pessoal tava sentindo falta de uma referência nipônica, né? Já que Nakamura deixou tanta saudade, né? Sim, concordo. Foi uma época boa. O pessoal realmente abraçou o Kyogo, ele tem se dedicado, tem jogado muita bola, né? Tem correspondido aí dentro de campo. Foi o casamento que deu certo. Exatamente, né? E já que os caras estão tentando levar outros jogadores japoneses, fiquem de olho que, na minha opinião, logo o Edinha vaza
do Kashima, né? Então tem que ficar de olho nisso aí também, que não vai durar muito tempo. Uma coisa muito também que aconteceu nos últimos dias também, que a gente vai fazer um programa só para isso, é que já teve a convocação só dos jogadores domésticos que vão fazer um amistoso contra a equipe do Uzbequistão no dia 21 de janeiro, né? Lembrando que em janeiro tem amistoso contra o Uzbequistão, tem já a convocação final para os jogos contra a China e a Arábia Saudita, né? Então já vai ter 3 jogos aí num curto espaço de tempo. Eu tô com a listinha aqui, Elias, vou desfilar para você ela aqui, né? Destilar a listinha, que é com jogadores apenas do Japão para jogar apenas esse jogo contra o Uzbequistão. Depois provavelmente esses jogadores serão trocados pela equipe principal. Goleiros exatamente, seleção de liga com Gonda e Koseitani, né, o goleiro do Shimizu e do Shinobio Maru. Os defensores Nagatomo, Sho Sasaki, Hiroki Sakai, Shogo Taniguchi, Mikio Amane, Shinosuke Nakatani do Nagoya Grampus. Aí temos as novidades, né, o Yayumu Seko, né, do Cereço, e também o Ryuba Nishio, também da equipe do Cereço Osaka. Os meio-campistas Sho Inagaki, Ataru Esaka, né, voltando aí para a equipe aí da seleção, o Akisaka do Frontale, o Soma do Nagoya, também tem o Hatachi também do Frontale, o Watanabe e o Araki, né, o Hotaru Araki da equipe do Kashima. E os atacantes, o Iya Osako, Muto, né, voltando aí para a seleção depois de tanto tempo, né, o Ogashiwa, o Aasi Ueda e o Daisen Maeda, né. E dessa listinha, né, muitos jogadores novos, né? Por exemplo, o Seko, o Nishio, o Araki e o Ogashiwa são jogadores que são convocados pela primeira vez para a seleção japonesa, e espero que eles joguem dessa vez, né? Sejam todos bem utilizados nesse amistoso e depois deem espaço para os jogadores principais, já que a gente tem pedreira, né, contra a China e contra a Arábia Saudita, 2 jogos que quem ouviu ou quem não ouviu, volte lá, procure o último Renomaru sobre seleção japonesa, que nós comentamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos jogos da seleção e tudo o que vai acontecer, e todos os resultados que o Japão precisa ter e manter para conseguir a sua vaga direta para a Copa do Mundo 2022. Umas coisinhas que eu queria comentar aí sobre essa seleção, algumas observações. A primeira é que o Tani realmente conseguiu cravar aí sua vaga, né, como pelo menos terceiro goleiro, né? E damos tchau ao Daniel, né? então. Praticamente, né? O Chimitão deu tchau, né, pra seleção. Sim, Chimitão pelo jeito perdeu a vaga mesmo, né? Pelo jeito o Gonda será mesmo, na nossa classificação pra Copa será o goleiro da Copa, né? Porque vem jogando muita bola. E o reserva a gente já sabe. A gente já sabe quem são os 3 goleiros, né? Sim, exato. Na parte defensiva, gostei aí das estreias do Nishio e do Seko, né? Apesar de Cereço ter dado umas perebadas aí no meio da temporada, eles conseguiram se manter estáveis, né? Sim. Foram muito bem. Um meio campo completamente novo, né? De jogadores que sequer haviam sido convocados e com pouca experiência na seleção, né? Por exemplo, o Yuki Soma, que só tem 3 jogos, o Inagaki, o Esaka e o Akizaka, que jogaram uma vez só, né? E aí o pessoal das novidades. Hatachi, que ainda não estreou pela seleção. Gostei da convocação do Ogashiwa, né, que foi um dos jogadores importantes aí do Sapporo na temporada. O nosso querido Watanabe ganhando uma chance na seleção também. E a convocação mais justa desse meio campo foi o Araki, né? O Araki, que é a grande joia do Kashima, a grande revelação do Kashima aí nos últimos anos. Jogador talentoso, habilidoso, rápido, muito técnico, né? Um jogador completo aí. Esse cara aí tem chance de ser uma grande estrela do futebol japonês aí nos próximos anos, né? Jogador de seleção principal e tudo mais. Deposito muita fé nesse jogador. Quanto ao ataque da seleção, cumpriu o básico, né? Convocou os jogadores que têm sido melhor aí na liga. E o retorno do Muto, né? Já que o Muto ele não vem sendo tão prestigiado na seleção principal, né? Com os europeus e tudo mais, pelo menos ganha mais uma chance aí na seleção J-Leaguer, e justo, porque o Muto, tanto o Osaka quanto o Muto mudaram a cara do Vissel Kobe, né? Foram aí uma das principais contratações da equipe para a temporada e alavancaram, né? Fizeram seus golzinhos, tiveram partidas importantes aí, estão jogando muito bem, tanto o Osaka quanto o Muto têm jogado muito bem na equipe do Kobe. E o Muto mereceu essa convocação, recebeu aí mais uma chance. Quem sabe, né, ele que veio para o Japão justamente para recuperar seu futebol, que não vinha sendo tão brilhante, né, lá na Europa, né, Thiagão?
e ele visando beliscar uma vaguinha na Copa, pelo menos para ser reserva nesse elenco da Copa, regressou à terra natal para conseguir beliscar essa vaguinha e pelo menos na seleção de J-Leaguer começou, né? Conseguiu. Vamos ver se ele consegue manter a estabilidade na seleção e até o final aí na temporada. A Copa do Mundo vai ser só em novembro, né? Tem muita coisa para rolar. Primeiro tem que classificar para a Copa, né? É claro. Mas se conseguir classificação, vamos ver se ele consegue uma vaguinha aí nesse elenco. Não, com certeza. Assim, eu concordo com você em gênero e grau. A vinda do Muto foi muito positiva para ele e, obviamente, muito, mas muito mesmo para a equipe do Vissel Kobe. Os números dele são bem interessantes, né? Por exemplo, o Osaka, né, tem 4 gols pela equipe do Vissel Kobe nessa temporada, né? E o Muto tem um número bem considerado também, né? Tem 7 gols, né, na temporada aí pela equipe japonesa, então tá bem bacana e tudo mais. Claro, tem 8 gols na temporada, mas contando 5 da J-League, mais algum que ele acabou fazendo ali em outras equipes e tudo mais. Mas sim, uma temporada muito positiva, que começou aí jogando no banco, depois o cara vira titular da equipe japonesa. Então assim, eu gosto quando o jogador volta e ele funciona, né? Então eu espero muito que isso continue. E até porque o Muto, sinceramente, né, Elias, por ele ser um jogador jovem, a gente espera que ele tenha uma vida muito, muito longa ainda, né, em times europeus. Pode até não ser uma equipe de grande porte, mas, que ele tenha uma segunda chance para ir para a Europa e conseguir jogar alguma coisa lá fora. Então, acho realmente que é um jogador que a gente pode, sim, ver brilhar em muitos outros campos aí fora do Japão, né? Então, que esse retorno seja positivo. E este meio campo, Elias, se você for ver, qualquer um desses nomes aqui são melhores que o Ideguchi, né? Então, se a equipe do Celtic vê esses jogos aí, o Ideguchi já roda já dia 21 já, né? Porque você vê, o Inagaki jogou muito, né? O Ataru Esa, eu acho um absurdo, né? Os anos que ele acabou ficando aí na equipe do Kashiwa Reysol. O Akizaka jogando muito bem, acho incrível ver os jogos do Soma, Hatati jogando bem, como você falou, né? Ainda não teve a devida chance, mas vai ter agora. Então assim, o Araki, um dos melhores jogadores do time da temporada, né? Junto com o Edinha. E, quanto tempo a gente não vê um jogador do Sapporo na seleção, né, Elias? Então, vou ver aí o Ogashi chegando na seleção, bem legal nem lembro a última vez, cara. Eu também só o Musashi, né? O Musashi tava no Sapporo quando... Só o Musashão mesmo, mas fora disso, ali não se vê muitos jogadores. Mas depois Sapporo, disso... acabou. Não lembro. E antes do Musashi também deve ter um buraco gigantesco de jogadores, né? Chega na seleção. Cara. Então assim, nossa, é muito, muito complicado mesmo. Cara, vou te falar bem a verdade, cara. Eu, de cabeça, assim, de pronto, eu não lembro. Se você não lembra, muito menos eu, então. Então realmente é muito complicado. E a equipe que você falou, a equipe do Cereço, né, jogou todas as fichas aí em ACL, abriu mão de campeonato e tudo mais, mas ainda tem uma base interessante de jogadores vindo, né, então bacana, gostei dessa seleção de A-League, muito forte, no papel muito interessante, espero que todos sejam bem utilizados nesse jogo, que não vale nada contra o Uzbequistão, é apenas um teste, e principalmente que durante essas mini férias aí dessas próximas semanas, o Moriaço pense bem, se organize muito bem, porque o mais importante mesmo é dia 27 e dia 1º aí, jogos importantíssimos que o resultado precisa vir nos jogos contra a China e a Arábia Saudita. Elias, matamos a J-League, voltamos no ano que vem para falar mais sobre a principal aí, categoria de futebol profissional dentro da Ásia, né, dentro do nosso querido Japão. Foram programas bem interessantes, alguns um pouco diferentes do que a gente está habituado a fazer, né? Teve bastante programinhas solos aí, conversando, programas mais curtos. Espero que a galera tenha gostado dessa cobertura nossa para 2021. Esperamos que 2022 seja melhor. A gente tem ideias para estar trazendo para o público nas próximas semanas, algumas ideias novas, outras maneiras de poder estar abordando o futebol japonês. E aos poucos a gente vai conversando. Temos ainda programinhas gravados para vir ao ar em 2021, então este não é o último Hinomaru de 2021, é o último sobre a J-League e tem outros assuntos para a gente estar falando, jogadores, lendas e outras participações. A gente vem falando sobre isso com vocês e vamos, claro, sempre mantendo aí, independentemente se estamos de férias ou não, mantendo contato com o público, vamos conversando, se organizando e logo mais tem mais Hinomaru falando sobre a J-League ou sobre outros assuntos, já que o futebol japonês não para. Maravilha, Thiagão! Voltamos ano que vem com a J-League? Até semana que vem e até o ano que vem com mais J-League. Até o ano que vem, galerinha, com mais J-League e até semana que vem com vários outros assuntos. Muito obrigado mais uma vez.
É isso, beijos, abraços e Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Sayonara!